Maravilha. Bom, já temos a nossa convidada, né? Agora já está na linha. E agora a gente recebe a deputada federal Maria do Rosário. Bom dia, deputada. Bom dia, Caldenei. Bom dia, Leonardo. Me escutam bem aí? Estamos bem. Pois bem, obrigada pela possibilidade de falar com a Rádio Com e com Pelotas, a região, o Brasil inteiro, aí, o mundo, né? Porque fica conectado. Exato. Deputada, hoje, aliás, dia 10, né, dia 10 de fevereiro, será apresentado o relatório final da Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre feminicídios no Rio Grande do Sul. O que dá para a deputada adiantar, né, nesse momento, a respeito desse relatório, né? O que foi levantado? Bem, nós fizemos um trabalho, como vocês acompanharam, visitando cerca de 40 municípios do Rio Grande do Sul, com visitas técnicas e audiências, inclusive Pelotas foi uma das cidades que nós visitamos, e identificando em cada lugar como funciona a rede de atendimento. Primeiro, nós temos que referir que nós estamos diante de um fenômeno gravíssimo. Os feminicídios não são algo natural. Nós não podemos tratar o feminicídio como se a morte da mulher fosse algo natural, um destino traçado. E a ausência de políticas públicas, as dificuldades de políticas públicas, de articulação, mostram no Rio Grande do Sul que nós, muitas vezes, em termos das autoridades, dos poderes, estamos tratando deste crime como um destino traçado. Porque falamos muito sobre ele, mas as políticas públicas, no plano, quando observamos o Estado e mesmo o Brasil, estão aquém das necessidades que as mulheres têm para uma vida sem violência. Desde o baixo investimento, então, o que nós identificamos no Rio Grande do Sul? Até antes de referir o que identificamos, vamos falar da motivação da existência de uma comissão externa voltada a um Estado, a uma unidade da federação. Quando da Páscoa, no entorno da Páscoa de 2025, todos e todas aqui acompanhamos uma situação chocante. Naqueles dias, entre a Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa, naqueles dias, nós tivemos 10 mortes de mulheres em vários municípios gaúchos, em mulheres de várias idades. Em comum, aquelas mulheres têm, além da morte, o fato de não terem feito um registro mais estendido. Quando observamos cerca de 10 dias, foram 12 mortes nesse período. Quando nós identificamos que aquelas mulheres, mesmo sofrendo violência, não tinham um registro de ocorrência, alguma coisa assim, nós nos demos conta de que a vítima não pode ser culpada sobre isso. E nos perguntamos, por que grande parte das mulheres, mesmo sofrendo violências, não faz um registro? E o que acontece com as mulheres que registram? Elas são atendidas? As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha estão conseguindo salvar vidas? Porque as mulheres que denunciam também, muitas delas, lamentavelmente, em todos os sentidos, são também vítimas de feminicídios, principalmente no Rio Grande do Sul, que é o estado do Brasil onde, entre todos, as mulheres que denunciam, que têm uma medida protetiva de urgência, também são vítimas da violência fatal. Ao nos perguntarmos sobre isso, criamos uma comissão externa que é composta pelas 6 deputadas gaúchas. O Rio Grande do Sul tem 31 parlamentares na Câmara dos Deputados, mas somente 6 de 31 somos mulheres. De diferentes partidos, resolvemos estabelecer uma unidade e trilhamos o Rio Grande do Sul com o objetivo de verificar o que acontece no nosso estado. Também fomos ao Ministério da Justiça, ao governo estadual, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, fomos às autoridades estaduais e federais também para verificar o que acontece em termos de investimentos e políticas públicas. E aqui, no próximo dia 10, nós vamos apresentar um relatório detalhado das políticas públicas no Rio Grande do Sul, mostrando que é triste para a gente que nós não vamos superar violência se não investirmos mais e se não articularmos políticas públicas.
Então, entre as nossas identificações, que eu posso hoje adiantar aqui para vocês, inclusive, está o investimento menor que o necessário. Inclusive, o investimento do Fundo Nacional de Segurança Pública, que o percentual previsto para o combate à violência contra a mulher no Rio Grande do Sul tem ficado disperso em várias atividades do sistema de segurança, da Polícia Civil e da Brigada Militar, sem que este recurso carimbado federal para o combate à violência contra a mulher esteja, de fato, especificamente destinado, como deve ser, e aplicado no enfrentamento à violência contra mulheres e proteção das vítimas. Então, aqui, além do baixo investimento do Estado, nós identificamos que os recursos federais não são utilizados devidamente ao chegarem ao Estado para o combate à violência contra a mulher. A precariedade das políticas públicas resulta no fato também, obviamente, baixo investimento, de termos pouco mais de 2 dezenas de delegacias especializadas. Algumas delegacias, que eram delegacias da mulher, assumiram ao longo do último período a tarefa de cuidar dos vulneráveis, de um modo geral. São delegacias que assumiram a atenção ao idoso, a atenção à criança. É muito importante ter delegacias que atendam uma pessoa idosa. A violência contra crianças precisa ser muito, muito atendida também. Mas quando essas DEANs, Delegacia da Mulher, foram transformadas e incorporadas a um departamento com mais tarefas, sem que o efetivo aumentasse, nós também tivemos a ampliação da precariedade do atendimento da mulher. A média anual de denúncias aqui no Rio Grande do Sul é de 54 mil denúncias por ano, em geral, ameaças. E o que nós percebemos é que o feminicídio, em geral, é um desfecho de muitas ameaças e de muitas outras violências. Então, se o feminicídio é o desfecho de situações que já vêm se arrastando, de violências as mais variadas, de violências físicas, psicológicas, daquele relacionamento, muitas vezes, no âmbito de um relacionamento em que a mulher tenta romper aquele relacionamento para trilhar uma outra vida, ou já não aguenta mais aquela situação que jamais deveria existir, dela ser vítima de violência. Se isso acontece com este padrão, isto significa que, identificada essa violência precocemente, observada essa ameaça, tratada essa ameaça, punido esse agressor, afastado esse agressor, nós vamos salvar a vida das mulheres. Então, não é possível que entre 2012 e 2025 o Rio Grande do Sul tenha perdido 1.285 vidas. 1.285 mulheres foram mortas pelo simples fato de serem mulheres. O feminicídio, vamos lembrar, é aquele crime em que a mulher é morta por ser mulher. É uma violência direcionada. Pode acontecer no âmbito de uma relação entre um casal, mas pode acontecer também se pessoas tiveram um relacionamento eventual, mas pode acontecer também que não tivessem qualquer relacionamento, mas quando está identificado o ódio pela condição de mulher como motivador do crime, é feminicídio também. Bom, então nós temos também o transfeminicídio, temos mulheres trans que foram mortas, temos mulheres que foram mortas pela sua orientação sexual, por serem lésbicas, temos mulheres que foram mortas porque, enfim, se negam a continuar um relacionamento abusivo e continuarem vítimas da violência. E estes agressores, eles não foram punidos devidamente, porque quando eles têm uma segunda chance, é que eles matam. Então, nós não podemos dar uma segunda chance ao agressor, ou uma terceira, ou uma quarta, de que ele chegue ao seu objetivo, que é matar. Por isso, a mulher tem que ter facilidade de chegar no serviço especializado, o que não acontece no Rio, na maior parte dos municípios gaúchos, e proteção integral. Aliás, como Pelotas
que eu tenho que cumprimentar aqui, tem feito um trabalho para proteger a mulher no ambiente da casa, com melhorias na segurança da sua moradia, é um trabalho da Prefeitura Municipal, da secretária Miriam Marrone, trabalho do município, assim, que tem sido bem importante, além da Guarda Municipal também ser uma guarda, ter uma Guarda Maria da Penha, e nós termos também que agradecer aquelas policiais militares que atuam na Brigada Militar, na Patrulha Maria da Penha, a quem, inclusive do efetivo que é necessário, e também os profissionais da Polícia Civil, e alertar sempre para o cuidado que deve ser integrado e articulado com o sistema de saúde nas unidades básicas, com a educação e com a assistência social. Então, nós vamos mostrar a insuficiência de políticas públicas, a insuficiência de tornozeleiras eletrônicas, a insuficiência de delegacias da mulher. Nós vamos mostrar as insuficiências no relatório, mas nós também vamos apresentar propostas para rapidamente revertermos isso no plano estadual, com mais investimentos e articulação de políticas públicas pela vida das mulheres. Leonardo? Deputada, sobre a questão da precariedade no sistema de proteção contra as mulheres em alguns municípios, a senhora justifica essa precariedade somente na questão financeira ou também existe uma falta de ímpeto de alguns gestores para que se fortaleça esse sistema? Olha, aqui nós temos que ver que isso é integrado, porque quando falta orçamento, é porque o gestor também não teve esse ímpeto, como tu citas, de colocar esse orçamento e disputar esse orçamento. Isso eu refiro porque, por exemplo, a gente comemora quando os índices de violência são reduzidos, enfim, o roubo de veículos, o abigeato, esse conjunto de violências que tem sido, e de crimes, enfim, contravenções, que têm sido reduzidos no Rio Grande do Sul. O marco do Rio Grande do Sul está reduzindo esses crimes, enfim. Mas não é de hoje que o feminicídio cresce e que a violência contra a mulher cresce. E, no entanto, ao determinar as estruturas para proteção à mulher, elas não têm tido a prioridade devida, mesmo sendo o crime que mais cresce. Eu quero dar um dado para vocês que agora, em janeiro de 2026, 307 mulheres que se dirigiram à Delegacia da Mulher de Porto Alegre desistiram da denúncia pela morosidade. Elas não seguiram fazendo a denúncia porque o sistema é demorado, o atendimento é demorado. Seja online a denúncia, ela não consegue ficar muito tempo no telefone, porque o agressor a rodeia. E ao redor dela, a primeira coisa que tira é o telefone. Ou então, quando ela vai pessoalmente, ela não tem como ficar naquela delegacia, porque também ela tem medo do que virá, de quando ela sair dali para onde ela vai, e o que fazer com os filhos. Então, isto precisa ser observado na política pública. Delegacias, saúde, assistência precisam atuar de forma conjunta, e as delegacias não contam com apoio, em geral, da rede de atendimento, porque não há uma articulação. Só agora se voltou a ter uma Secretaria de Estado das Mulheres, que seria uma secretaria articuladora, praticamente no final do penúltimo ano de governo do governador Eduardo Leite, ele recria uma Secretaria de Mulheres que foi durante 10 anos, não existiu. Então, eu não posso realmente perceber nenhuma prioridade na política pública do Estado. Além, naturalmente, de levantar as precariedades já referidas pela senhora, quais são as propostas concretas que a comissão está apresentando no sentido de ter medidas práticas, né, para interromper esse ciclo de violência? Nós precisamos, em primeiro lugar, aproximar de todas as mulheres gaúchas um sistema de proteção. Para isso, principalmente, nós precisamos articular em rede. As redes devem ser compostas pelas políticas públicas de saúde, desde as unidades básicas de saúde, a atuação de agentes comunitários de saúde, até a rede hospitalar.
saúde, assistência, o CRAS, o CREAS, precisam estar permanentemente integrados. A rede educacional também deve estar, porque é ali que a mulher vai levar a filha pequena, o filho pequeno. Então, neste momento, ou quando as crianças contam o que acontece dentro de casa, nós devemos atuar na proteção da mulher também. Como atuar na proteção da mulher a partir dessas redes? Quando identificar as violências, a notificação é compulsória. No entanto, não pode expor a mulher. Ela precisa acolher a mulher e aí a Lei Maria da Penha tem aquilo que precisa ser feito. A Lei Maria da Penha, ela é praticamente um protocolo de atuação de cada município de estado. Todo município deve ter um centro de referência da mulher, dos direitos da mulher, ou um CRE, como o pessoal fala, um centro de referência em atenção à mulher. Essa mulher, portanto, identificada a sua situação, porque ela levou o conhecimento, ou porque ela chegou numa unidade de saúde, aquele machucado que ela disse que fez numa janela, não é um machucado de uma janela, as pessoas percebem, vão atender, aquelas fraturas são violência, aí entra em cena os profissionais do Estado para a proteção integral da mulher. A rede de proteção precisa oferecer a ela uma saída. Que saída ela tem? Sozinha ela não tem saída. Ela não tem dinheiro, é longe dela onde ela tem que ir. Nós identificamos que algumas mulheres, para fazerem uma denúncia, caminham ou tentam chegar mesmo sem dinheiro, com os filhos no colo ou pela mão, entre 50, 80 quilômetros, porque na sua cidade não há um lugar que atenda. Então, essa mulher, ela precisa, cada município terá que ter o seu ponto focal. As mulheres do interior, que trabalham na agricultura familiar, essas mulheres estão muito desguarnecidas de qualquer atendimento. E nós precisamos também que as delegacias ou atuem em posto avançado nos municípios. Precisamos de delegacias 24 horas. Não é possível, somente as salas das Margaridas não dão conta quando não há um ser humano ali, principalmente uma mulher, para atender outras mulheres. Então, delegacias 24 horas, a gente sabe que nós não vamos ter no estado inteiro do Rio Grande do Sul, mas nós só temos uma. E isso não é possível, uma no estado inteiro. Não temos junto às delegacias assistência social, tem que ter rapidamente assistência social, porque a mulher se pergunta, eu vou sair de casa, eu vou denunciar, e o que eu coloco na mesa para os meus filhos? Então, imediatamente, essa mulher que tem problemas econômicos, financeiros, que não vai se sustentar, ela já tem que ter a garantia de que ela vai estar recebendo alimento, de que ela vai estar em um lugar seguro, de que ele não vai alcançá-la. E, do lado policial, feita a denúncia, verificado imediatamente a medida protetiva, nós defendemos que nós devemos atuar muito mais com tornozeleiras. E faltam tornozeleiras no estado do Rio Grande do Sul. Elas não podem continuar concentradas em Porto Alegre, ou nos grandes polos, elas têm que chegar a todos os lugares, porque, principalmente, o início do afastamento e da medida protetiva é de risco. É de risco. Agora, há poucos dias, aí, em Porto Alegre, uma mulher que tinha sido ameaçada no dia 17, no dia 28 de janeiro, no dia 17 ela fez a denúncia. No dia 28 de janeiro, ele já tinha tentado matá-la no dia 17. Dia 28 de janeiro, ele foi até o local do trabalho dela, armado, com o objetivo de matá-la. Foi a denúncia que ela fez, e aí o telefonema que identificou para a Brigada Militar, que impediu que ele tentasse a segunda vez, e ele iria conseguir, provavelmente, fazer esse feminicídio acontecer, acabar com a vida dela. Então, nós precisamos que a mulher confie na denúncia, confie que ela será protegida, e nós precisamos, sem dúvida alguma, que essas mulheres estejam sob a proteção efetiva da medida protetiva, e não só algo da boca para fora.
Deputada, a senhora falou sobre que a criação da comissão externa, ela se motiva diretamente, se conecta diretamente com aquele feriado trágico da Páscoa, onde foram mais de 10 mulheres foram assassinadas. Agora, nesse início de ano, a gente tem mais um dado trágico, que foram 11 mulheres assassinadas em um mês, somente no mês de janeiro. Então, se existe a possibilidade de uma criação não exatamente de uma comissão, de uma nova comissão, mas de outra, outra ação conjunta entre as parlamentares do Estado. Ontem, primeiro que a nossa comissão, eu vou apresentar o relatório, mas as deputadas têm pensado que a gente siga com a comissão para monitoramento. Nós temos essa autorização da Câmara para continuar fazendo monitoramento. E aí, como a gente vai apresentar recomendações, ontem, quando o presidente Lula lançou o Pacto Nacional com o Poder Judiciário, com o Supremo, com a Câmara e com o Senado, a nossa ideia é que em cada município do Rio Grande do Sul e no estado do Rio Grande do Sul também exista o mesmo pacto. E este pacto com medidas concretas, ou seja, trilhando o que a mulher vive, desde ela é ameaçada, ela está vulnerável, ela pode ser morta, acreditando na palavra dela. Então, o judiciário tem que agir de uma forma coerente com isso, porque quando a gente vê, por exemplo, que a dona Marley, na última semana de janeiro, foi morta depois de tentar 3 vezes a medida protetiva e o judiciário não aceitar, achar que a ameaça não era a vida dela. E aí a medida protetiva foi concedida só um dia antes do assassinato. E o que aconteceu com ela é que não entrou efetivamente nenhuma medida protetiva que ela teria direito. Ela não foi visitada, não foi acionada a Brigada Militar para a Patrulha Maria da Penha, ela não foi acionada, orientada e trabalhada de forma a estar protegida. Aquele agressor não foi monitorado, ele vai lá e mata. Então, o que nós estamos propondo para o Rio Grande do Sul é refazer este pacto. Quero lembrar que o Rio Grande do Sul não assinou o pacto anterior contra o feminicídio. Então, já existia um pacto dos poderes executivos, mas nós acreditamos que agora vamos nos integrar ao pacto nacional, fazer o pacto estadual com estas medidas concretas, que eu repito aqui. Acesso mais fácil à denúncia, que não é online. Não é só faça a denúncia online, mas o acesso à delegacia, o acesso a um posto de atendimento da Polícia Civil, da Brigada Militar, e em cada município do Rio Grande do Sul, um ponto focal, junto à prefeitura, que será apoiado para acolher as mulheres. Além disso, por óbvio, tudo aquilo que diz respeito à parte cultural. A gente está aqui num veículo super ouvido, gente. Então, os veículos de comunicação precisam divulgar os feminicídios, como fazem, mas enfrentando o crime. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez as pessoas não saibam, mas a pena prevista para o feminicídio é a mais alta de todos os crimes. Nenhum crime tem essa pena. São 40 anos de prisão. Pode chegar a 47 anos de prisão. Vamos lembrar que o homicídio poderia chegar a 30 anos de prisão. Mas nós já votamos e ampliamos a pena para 40 anos de prisão. E não ficará impune. Então, a gente tem que começar a dizer isso, que as leis estão mais duras, que a cadeia é para valer, para que esses sujeitos, mesmo que não pensem muito, esses agressores, pensem 2 vezes antes de agredir a mulher. Porque nós também colocamos na lei que não poderá ter benefício e sair antes para os crimes contra a mulher. Então, eu estou dizendo isso aqui porque as pessoas vão vir para nós dizer, mas e as penas? Mas será penalizado? Será. E eu não acredito que todo crime contra a mulher deve ser caracterizado como, é passional, ele não pensou. Não, ele calculou. A maior parte dos crimes são planejados. A maior parte dos crimes estão antecipados. O feminicídio como crime foi anteriormente a ameaça, a violência física, crescendo. Então, isso tudo é agravante. Não venham nos dizer mais que
Não existe crime por amor. Não existe. Quem ama não mata. Não existe essa história de foi um ciúme. Não, não é a ideia de. Não, não transformem o crime e a morte da mulher em um sentimento. Não, é a posse. Não é um sentimento. É a propriedade. É o poder de usar uma arma. E no Rio Grande do Sul, de usar faca, que é algo terrível que a gente identifica. Nós também devemos nos preocupar, e eu digo isso com vocês, com as sobreviventes. Porque há mulheres sobreviventes marcadas no rosto, nas mãos, na alma, por cortes de facão, estupradas muitas vezes, com seus filhos e filhas também sofrendo. E aí a política pública deve cuidar dos sobreviventes, e volto a dizer, um dos exemplos que o relatório vai apresentar, positivo, de boa prática, é a política pública instituída em Pelotas de melhoria das casas das mulheres ameaçadas em medida protetiva para salvar suas vidas. Para finalizar, deputada, já que estamos com o horário praticamente esgotado, a sua opinião, o que espera de resultado imediato do pacto que foi lançado ontem pelos 3 poderes da República? Eu espero que essa comissão permanente, porque o pacto ontem apresentado pelo presidente da República e pelos presidentes dos poderes, ele vai manter uma comissão de trabalho com reuniões periódicas para analisar o que acontece e entender e enfrentar o feminicídio. Então, eu espero que essa comissão permanente do pacto em nível nacional possa atuar junto aos estados para sensibilizar os governos estaduais e as autoridades estaduais do Judiciário, do Ministério Público, para uma atuação que salve a vida das mulheres. Eu quero também lembrar que nós aprovamos algumas leis. Eu sou autora da lei dos órfãos do feminicídio. Me dei conta que quem perde a mãe aí é uma criança, perde também o pai, o padrasto, perde muitas vezes a sua família. Conseguimos estabelecer uma lei que define uma pensão para as famílias mais pobres, onde a mãe não deixa a pensão, para que essas crianças não precisem estar num abrigo, não precisem estar institucionalizadas, elas possam ficar com uma avó, com alguém que possa lhes cuidar, que geralmente é o destino, mas tenham esse aporte de um salário mínimo mensal, é uma pensão que as pessoas fazem o requerimento via INSS. Mas a gente quer que essa lei, a gente gostaria que não tivesse nenhum órfão. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, as mulheres estão deixando muitos filhos e filhas pequenos e precisam não apenas desse aporte de recursos, mas nós precisamos pensar neles, nas sobreviventes e nos órfãos. Então, fica aqui a minha ideia de que também as escolas possam ter um programa de formação para as crianças, para os jovens, mas também de formação para as famílias. Nós precisamos adentrar e fortalecer as mulheres que precisam viver, não apenas sobreviver. Deputada Maria do Rosário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Rádio Com. Uma boa quinta-feira e cumprimentos pelo trabalho. Muito obrigada, um forte abraço a Pelotas, a toda a região, a Rádio Com. Tudo de bom. Tá bem, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, alguns registros aqui, né? A Cristina Goulart, e continuam dizendo que cabe à mulher denunciar, cabe a ela pedir ajuda. Quem está na volta, amigos, família, muito